nós tivemos um destaque no slide anterior. Esse destaque era por conta de aplicação de antecipações e retardos. Bom, antecipações e retardos devem fazer parte do nosso dia a dia de alguma maneira. Quando nós temos uma atividade que, ao ser concluída, dispara o processo de início de outra, a ligação é término e início. Acabei de acabar, comece imediatamente. Não há espaço para pensar. Mas será que nós temos alguma atividade que, ao terminar, não possa liberar espaço ou meios para que a sua sucessora comece? Imaginemos então no nosso exemplo, imaginemos então que no nosso trabalho nós tivéssemos mais uma fase, que eu vou chamar de fase de acabamentos. E nesses acabamentos eu tenho um início, eu tenho preparar a parede, pintar a parede, adornar a parede e terminar. Então, início é um marco cujo tipo é marco do projeto e o término é o término, marco do projeto, da etapa, da fase ou do acabamento. E aqui eu tenho preparar parede, aqui eu tenho pintar parede, aqui eu tenho adornar parede. Adornar parede seria colocar quadro, lustres, alguma coisa assim. E calculando, eu posso, primeiro eu preparo, depois eu pinto, depois eu adorno, depois eu termino. Não há jeito de eu fazer diferente. Eu preciso primeiro preparar e depois eu preciso pintar. E depois, não tem jeito, só posso colocar coisas na parede depois de pintada. Não há jeito de ser ligação que não seja término e início. Até aí tudo bem, mas vamos pensar do lado realmente prático. Preparar 200 metros quadrados de parede. Pintar as 200 metros quadrados de parede. Depois eu vou adornar 24 coisas. Ou vou pendurar, adornar, prender. Só que a pintura vai ter 2 demãos. Se tem 2 demãos, então não são 200 metros quadrados, são 400 metros quadrados. E tem que passar também um selador. Se tem que passar um selador, então são 600 metros quadrados de parede. De pintura. Ato de passar pincel, rolo. Não é em 200. Então nós temos, na verdade, 600 metros quadrados a produzir. Bom, se isso é verdade, poderíamos dizer que o nosso projeto está concluído. Talvez uma atividade de supervisão, um licenciamento, mas vamos deixar o seguinte recado: ninguém pode colocar nada na parede se não esperar a tinta secar. E nesse caso eu vou fazer duplo clique na pintura, chamar o link, mostrar que a sucessora é adornar e vou dizer que a sucessora, infelizmente, começa quando eu acabo, de fato. Mas nesse caso, ela vai ter que esperar. Ela vai esperar a tinta secar. Essa tinta leva para secar 3 dias. 3 dias de 8 horas. Vamos lá, 3 dias. 3 dias de 8 horas dá
24 horas. Isso ficará mais claro quando entrarmos no tópico 3, que envolve duração e calendário. Essa sequência, esse link, essa ligação obedece um calendário, que nesse caso aqui é o calendário padrão, que nós vamos ver no tópico 3. Vamos rever esse lag, esse lead no tópico 3, mas vamos dizer que são 3 dias, ignorando a restrição calendário do CPM contemporâneo. 3 dias. Se são 3 dias, a ligação, o retardo é do tipo tempo. Não é do tipo, é tempo. Todos estão acostumados a ver ligações do tipo tempo, e eu vou aplicar e vou dizer ok, e vou calcular. Acredito que nós vamos ter a sequência mantida, vamos ter as ligações término e início, só que a partir de agora, no nosso método CPM, estamos introduzindo uma restrição de tempo, que é uma restrição de retardo. E é um retardo construtivo. Se é um retardo construtivo, então está ainda dentro da filosofia do caminho crítico, da metodologia do caminho crítico, que diz que o menor tempo possível é dado por conta de não se poder prender nada na parede. Isso é um retardo. Esse é o cálculo. E se nós contarmos os quadradinhos, talvez encontremos 3 dias de trabalho. Nessa ferramenta, encontramos um retardo. Agora, eu posso começar a pintar sem necessariamente ter concluído a preparação. Se eu tenho um lugar com 4 paredes, e se eu já terminei uma das paredes, eu posso começar a pintar pelo menos uma das paredes, quando ela estiver pronta. Então eu vou vir aqui no preparar, mudando a estratégia, vou ver os links e digo que a minha sucessora, ela de fato começa depois de mim, mas vai começar da seguinte maneira: se são 4 paredes e eu tenho 200 metros quadrados para pintar, 1/4 de, por exemplo, se a parede for igual, daria 50 metros quadrados. Eu vou liberar a pintura para ser iniciada após eu já ter feito 50 metros quadrados. Então, nesse caso, quando eu tiver com menos 150 metros quadrados, eu já poderia começar a pintura da parede. Como é? Ou seja, se eu tiver com 1/4 pronto, eu libero o início da pintura. Termino, começo. Vamos analisar isso usando outra ferramenta. Outra ferramenta, zoom, zoom. Essa parte que eu vou pintar de abóbora representa toda a atividade de preparação. Mas, supondo um calendário linear, eu preciso ter apenas 1/4 da parede pintado ou preparado para, de fato, liberar a pintura. A seta, então, não sai mais do fim da atividade, e sim de alguma parte que represente 1/4
preparado. Ou, se eu quiser ser mais conservador, eu direi, eu vou liberar para a pintura apenas quando eu já tiver concluído 3/4 do meu trabalho. Ou seja, eu pintei uma parede, eu preparei uma parede, preparei 2 paredes. Ao preparar a terceira, eu libero que a equipe de pintura comece. Eu termino o parcial para liberar a pintura. Sendo assim, a seta se desloca mais para frente. A preocupação é eu ter feito 3, estou trabalhando na 4ª, mas terminando o parcial eu libero. Eu estou promovendo uma antecipação da atividade sucessora. Estou promovendo uma antecipação por quê? Porque o meu planejamento, a minha programação de trabalho prevê não ter que esperar todo o evento ser concluído para só então o evento subsequente começar. Isso é um retardo natural e obrigatório. Essa é uma antecipação possível, natural, porém não obrigatória. Mas o planejador lança a mão desses recursos para conseguir reduzir tempo, ganhar tempo no projeto final. Ou seja, se o caminho mais longo é o menor tempo que eu levo para executar o meu projeto, esse caminho mais longo que nós estamos procurando agora está sendo repensado dentro das possibilidades físicas para se tornar um caminho mais longo, mais curto, para conseguir entregar o meu projeto em menor tempo. Claro que se eu entregar em menor tempo, as hammocks serão menores. Elas acompanham o projeto. E se as hammocks forem menores, consequentemente, os recursos alocados para controle de qualidade, supervisão, administração, fiscalização serão menores. Além do projeto ficar mais rápido, provavelmente ficará menos custoso. Retardos e antecipações chama a atenção aqui pelo simples fato de nós encontrarmos recursos adicionais nessa ferramenta, que nenhuma outra é encontrada, como permitir retardo ou antecipação, não só por tempo, mas também por volume de produção. Nem sempre metade do tempo significa metade da produção liberando próxima atividade. Às vezes, metade do tempo representa pequena parte de produção, não suficiente ainda para a liberação da próxima atividade. É um momento bom para repensar o tipo de sequenciamento e modelagem que nós temos feito por simples retardo do tipo tempo em horas, tempo em dias. Uma coisa interessante ainda nessa tela de ligações é que nós podemos classificar essa ligação, vamos ver aqui, essa ligação de pintar, nós podemos classificá-la do tipo arbitrária. Enquanto que a ligação pintar para adornar, que tem um retardo obrigatório de 3 dias, é uma ligação obrigatória. Eu posso então classificar as minhas ligações documentando-as. Nesse caso eu vou aqui para janela principal, localizo
atividades e vejo a tabela de links, tabela de ligações. Tabela de ligações documenta as ligações. Por que documentar as ligações? Botão direito, propriedade, preparar para pintar. Todas essas referências eu escrevo. Nessas atividades, o processo de produção foi acordado entre as partes, levando em conta que apenas após a conclusão de 3 partes de 4, a pintura poderá iniciar. Fica a documentação e o registro dessa ligação. A documentação e o registro desses compromissos e acordos do planejamento. Claro que mais tarde, se necessário, vamos verificar por que deu certo, por que não deu certo. Botão direito, mostrar colunas. Botão direito, novo campo, campo específico para documentação dessa ligação. Todas as tabelas nessa ferramenta permitem cadastro de novas informações, cadastro de novos campos. Bom, se você não quer ficar vindo sempre aqui na área de trabalho, então botão direito, inserir o quê? Links. Botão direito, inserir fórmulas. Botão direito, inserir estrutura analítica do projeto. E, dispensando o acesso à área de trabalho, podemos rapidamente acessar as coisas pela barra de ferramentas, barra de modos ou recursos, que fica do lado esquerdo. Mais recursos de ligações. Nós vamos abordar outros recursos de ligações das propriedades das ligações, que fala sobre ligações duplas, mais à frente no tópico 4 ou no tópico 3. Os calendários são restrições que nós vamos ver no tópico 3, que vai nos fazer voltar às propriedades das ligações para melhorar e enriquecer o nosso modelo. Toda vez que nós encurtamos e colapsamos ou reduzimos a apresentação ao nível de fases, as setas que identificam as ligações são mantidas para o meio da fase ou para o meio do elemento aonde teríamos o correspondente no tempo. Então, a gente pode ver um atuando sobre o outro, mesmo que elas estejam fechadas. Como opções, nós podemos esconder as setas, esconder os marcos, esconder as fases, e isso fica gravado dentro do layout que nós configuramos. Escondi os links, mostrei os links, tem um atalho para isso aqui. E acredito que com isso nós conseguimos exaurir a rede, as ligações, as propriedades, os tipos, para garantir que um fluxo vai ser desenvolvido e apresentado no nosso projeto.